Terminou o jogo no Newton Santos e o Botafogo foi derrotado por 2-0 para o Cruzeiro. E aí o torcedor do Botafogo, é claro, obviamente, fica bem chateado com essa derrota. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é reconhecer que o Cruzeiro realmente foi melhor do que o Botafogo nos 90 minutos. Executou melhor o seu plano de jogo. Hoje um Botafogo que veio com a escalação que teve poucas mudanças em relação ao time que jogou no meio de semana contra o Bragantino, né? As mudanças foram o Alex Telles de volta ao time titular no lugar do Cuiabano e o Alan no lugar do Newton. De resto, era o mesmo time do Botafogo. A diferença era o adversário hoje que o Botafogo estava enfrentando. E o Botafogo acaba levando o primeiro gol, né, que depois desencadeia todo o andamento da partida de uma forma muito boba. O Botafogo praticamente entregou o gol para o Cruzeiro. O John está jogando de forma meio que despretensiosa, o Wanderson recupera essa posse de bola, faz o passe no William, que vai encontrar o Matheus Pereira completamente livre. O Matheus Pereira vai temporizar a jogada, vai encontrar o passe no Kaique, que vai fazer o cruzamento. E o detalhe é que nessa hora do cruzamento, o Kaique tá com muita liberdade, depois que o Matheus Pereira temporiza a jogada. E aí você vê que até tem uma marcação encaixada do Botafogo, porque o Alexander Barbosa está marcando o Caio Jorge e você tem o Alex Telles marcando o Christian. Um detalhe é, esse cruzamento entre o goleiro e a zaga é difícil, porque se o goleiro não tirar essa bola, provavelmente o atacante, né, que no caso o Christian, que estava jogando como um ponta hoje do Cruzeiro, o meia-direita, vai ter essa possibilidade de marcar o gol. Fica difícil para o Alex Telles fazer o corte e aí o Botafogo acaba levando um gol de uma forma muito boba, né? Botafogo, mesmo depois do erro do John, ainda tinha uma marcação ali que tava 2-2 dentro da área, tinha vários outros jogadores do Botafogo, mas qual é a problemática desse lance? É que quando você tem um erro saindo jogando da forma que teve o Botafogo, você pega a sua defesa completamente desguarnecida. Você pega o seu time indo atacar, enquanto você vai pegar o adversário vindo te contra-atacar. Então tá todo mundo ali no Botafogo bagunçado, ainda mais depois de uma jogada de bola parada. Não dá tempo do time se reorganizar. Você tem que tentar de alguma forma frear essa jogada para depois sim o time se reorganizar em campo e marcar de forma correta. Então o Botafogo entrega esse primeiro gol pro Cruzeiro, a gente pode dizer, é claro, muito mérito do Cruzeiro na construção do gol, volto a repetir, e já era um Botafogo que não tinha iniciado a partida tão bem. Era um jogo equilibrado até esse momento, o Cruzeiro encontrando um pouco mais de espaço, mas o Botafogo com muita dificuldade de criar jogadas. Digamos que assim, o único jogador do Botafogo mais diferenciado do meio para frente que estava acertando alguma coisa no jogo de hoje, pelo menos no início, era o Álvaro Montoro. De resto, o Savarino, o Arthur errando muito hoje no jogo, não conseguindo dar seguimento às jogadas. O Arthur Cabral com muita dificuldade de ser essa referência, de prender essa bola na frente. Já era um Cruzeiro que tinha uma pressão bem encaixada em cima do Botafogo, o tempo todo forçando o Botafogo a fazer esse chutão, fazer essa bola longa, e o Botafogo fazia esse chutão e geralmente essa segunda bola ficava com o Cruzeiro. Então o Botafogo estava tendo muita dificuldade. E após levar esse primeiro gol, jogando dentro de casa, o Botafogo vai se expor um pouco mais. O Botafogo se expõe e leva o segundo gol do Cruzeiro. E detalhe nesse gol aí do Cruzeiro que o Botafogo vai levar, é o Botafogo todo postado no campo de ataque. O Botafogo até construiu uma jogada perigosa, o Savarino vai na linha de fundo, faz o cruzamento, o zagueiro do Cruzeiro afasta, e quando o zagueiro do Cruzeiro afasta, repare, a linha do Botafogo tá muito alto, o Alexander Barbosa já tá ali em cima do Caio Jorge, o Caio Pantaleão também já estava mais na frente, então era um Botafogo que já avisava o quê? Recuperar essa segunda bola, manter o time no campo de ataque e continuar amassando o Cruzeiro. Só que ninguém contava que o Caio Jorge seria mais esperto que o Alexander Barbosa, ele dá um toquezinho, aplica uma meia-lua em cima do Alexander Barbosa, que já ficou vendido, e aí o detalhe é, o Matheus Pereira correndo já nesse segundo pau, enquanto o Caio Jorge puxa a marcação do Botafogo. E o detalhe é, o tempo todo na marcação, você tem o Caio Pantaleão que consegue se recuperar muito bem, tira o espaço da finalização do Caio Jorge, empurra ele para a linha de fundo, mas aí você tem o Marlon Freitas e você tem o Alexander Barbosa o tempo todo só olhando para o Caio Jorge. Esqueceram de quebrar o pescoço, de virar o pescoço de lado e olhar se tinha outro jogador entrando livre no outro lado. E tinha, e era o Matheus Pereira. E aí o Matheus Pereira completamente livre, já foi tarde demais quando o Alexander Barbosa percebeu o passe para tentar fechar o bate do Matheus Pereira, só teve o trabalho de tirar do John e fazer essa finalização mais no alto, e aí o Botafogo acaba levando o 2-0. Primeiro tempo do Botafogo muito ruim, né? O Botafogo não conseguindo criar situações claras de gol, e você teve um primeiro tempo do Cruzeiro que eles souberam aproveitar todas as falhas do Botafogo. Marcaram pressão, tiveram a marcação mais encaixada no bloco alto. Quando o Botafogo conseguia quebrar essa marcação, o Cruzeiro já marcava num bloco mais baixo, tirando os espaços do Botafogo. O Botafogo com muita dificuldade de criar situações claras de gol. E aí você ir para o intervalo com a vantagem, perdendo de 2-0 para uma equipe extremamente organizada, para você empatar esse jogo, você tem que aproveitar
todas as oportunidades que você tiver. E o Botafogo até teve oportunidades no segundo tempo. O segundo tempo do Botafogo foi melhor, principalmente quando ele tirou o Alex Telles, colocou o Cuiabano, colocou o Joaquim Correia, colocou o Newton, deu uma chacoalhada no time. O Cuiabano entrou muito bem pelo lado esquerdo, porque tem uma diferença de você jogar com Telles e Cuiabano. O Alex Telles não é um lateral de tanta ultrapassagem. Então o Alex Telles tende a ser um passe mais de suporte para o Montoro. E aí o Montoro joga colado nessa linha lateral. Quando o Cuiabano entra, o Cuiabano é esse lateral que dá amplitude, ao invés dele ser esse lateral que vai ficar jogando por dentro. E aí o Montoro vem jogar um pouco mais por dentro. E aí pode fazer essa jogada do Montoro segurar a bola, encontrar um passe na ultrapassagem para o Cuiabano, que é muito rápido, muito forte e tem um cruzamento bom. O Cuiabano consegue fazer cruzamentos perigosos, o Botafogo até gera algumas oportunidades de gol, mas como eu falei, tinha que ser cirúrgico para conseguir empatar. O Botafogo merecia pelo menos hoje fazer quem sabe 2 gols na partida, mas perdeu as oportunidades. O Cruzeiro, quando teve as oportunidades, fez os seus gols. O Botafogo, quando teve oportunidades no segundo tempo para voltar para a partida, para marcar o primeiro gol, para depois buscar o empate, não conseguiu marcar. E aí, o jogo passa, chegando ali já perto dos 30 minutos, entra o Danilo no lugar do Marlon Freitas, mas era muito difícil o Botafogo mudar o cenário contra uma equipe extremamente organizada e bem treinada do Cruzeiro. Agora o Botafogo eu acredito nesse momento pelo menos, focar nas Copas, que é onde o Botafogo tem realmente, nesse momento, volto a repetir, chance de título. O Botafogo tá bem na Copa do Brasil, tem a Libertadores que dá para o Botafogo brigar, também competição de mata-mata, Campeonato Brasileiro, o Botafogo já vai ficando alguns pontos atrás, né? Por mais que tenha jogos a menos. Então, nesse momento, eu focaria mais nas Copas. Lembrando, o time do Botafogo está trocando de técnico, muitos jogadores chegando. Até você entrosar o que o técnico quer com esses jogadores, vão acontecer oscilações. O Botafogo joga bem quarta-feira contra o Bragantino. No meio de semana, pega um Cruzeiro muito bem treinado, não consegue fazer um jogo como fez na quarta-feira. Isso é normal. É normal. Agora, o problema é que está no meio da temporada. Está no meio da temporada e o Botafogo não pode perder da forma que perdeu pelos erros básicos como foi, né? O primeiro gol do Cruzeiro, uma falha do John, que acaba culminando, né, no fato do John tá querendo sair, a gente pode dizer, né? Quer jogar na Inglaterra, quer jogar na Premier League, acaba falhando, a desatenção, o torcedor vai cobrar. É complicado. E assim foi a derrota do Botafogo para o Cruzeiro, cara. Botafogo até começou criando oportunidades de gol. Tem esse chute aí do Alex Telles. O Cruzeiro vai criar algumas situações, né? Mas nada de muito perigo. Como eu falei, era um início de jogo muito equilibrado das duas equipes. Mas já era um Botafogo cedendo um pouco de espaço. Por mais que esse jogo fosse muito equilibrado, aí uma falta do Alexander Barbosa, a imagem tá trocada aqui de lado, eu não sei porquê, mas tá trocada de lado. Mas aí foi a falta do Alexander Barbosa porque o Botafogo tava com muita dificuldade de sair de trás, né? O Botafogo tava com muita dificuldade de quebrar essa marcação encaixada na pressão do Cruzeiro. Então o Botafogo tava inseguro nessa saída realmente. Esse lance foi uma falta em cima do Montoro. Montoro que, assim, é o jogador mais diferenciado desse Botafogo do meio pra frente. Eu ainda acredito que o Botafogo vai se reforçar e tem que se reforçar um pouco mais no ataque. Tentativa de finalização do Wanderson. A bola passa próxima do gol do John, mas vai pra fora. E aí o lance do gol do Cruzeiro, né? O gol do Christian. A gente pode falar que o Alex Telles dormiu um pouco na marcação. Dava pra ele ter cortado, né, essa bola. O Christian aproveita, marca o gol. O Christian, que é esse jogador que não estava jogando hoje como um volante, está jogando como meia direita, mas ele esse cara que sempre desde os tempos do Atlético Paranaense tinha esse poder de pisar na área. E a marcação do Botafogo às vezes ficava um pouco confundida, né? O Caio Jorge é um atacante de muita movimentação. E aí você tem muita infiltração de outros jogadores na área, principalmente do Christian do Cruzeiro, para você achar essa marcação. Mas é o que eu falei, a marcação estava até um pouco encaixada. Eu acho que o John poderia ter chegado nessa bola. Dá pra ele ter mergulhado ali e ter tirado ela, eu acredito. Tem esse lance aí do possível pênalti no Arthur. É um lance muito interpretativo, porque eu acho até que tem um toque do joelho do Romero em cima do Arthur. Por mais que ele tente recolher o pé, tem um toque ali sutil, mais pegando do joelho dele, né? O juiz acabou interpretando que não foi pênalti. Primeiro ele deu o pênalti no campo, depois ele retornou, voltou atrás, achou que não foi pênalti. O Matheus Candansan, quando ele foi ver no VAR, lá o árbitro de vídeo vai mostrar pra ele. E aí não tem o que fazer, né, cara? Já aconteceu. Tem um toque, tá vendo? Por mais que ele recolhe, olha só.
Tem um toque que vai ali no braço do Arthur. Mas é um toque bem sutil. O juiz optou por não marcar o pênalti. Aí o gol, cara, o Caio Jorge arrasta essa marcação e o tempo todo... sabe qual é o pior? Porque tinha 3 jogadores do Botafogo. Se um fosse fechar no Matheus Pereira, já fechava essa possibilidade de passe. Eram 2 gols do Botafogo hoje completamente evitáveis. Eram gols evitáveis. E aí o gol do Matheus Pereira pro Cruzeiro. Aí fica muito difícil, né? Você buscar o resultado, como eu falei, contra uma equipe organizada como é a do Cruzeiro, é complicado. O Alexander Barbosa até tenta chegar, mas já tinha... O Caio Jorge já tinha disparado, né? O jogo vai para o segundo tempo. O Botafogo tem essa tentativa aí de uma jogada mais de bicicleta do Arthur, mas sem muito perigo. O Cássio cai tranquilo para pegar a bola. O Botafogo só vai melhorar no segundo tempo realmente depois das alterações, né? Jogada de falta do Alan em cima do Wanderson. O Alan hoje definitivamente não conseguiu fazer uma boa partida. Atrasado na marcação em vários momentos, errando passes bobos no meio de campo que poderiam gerar contra-ataques para o Cruzeiro. O Alan é melhor do que isso que ele foi no jogo de hoje. Você realmente tocou na mão do Wanderson. Jogada de ataque, falta de ataque do Cruzeiro. Defesaça do Cássio, cabeceio bonito do Alexander Barbosa no canto. Mas o Cássio é isso, né, cara? O Cássio é um goleiro que até tem suas falhas, mas é um cara que decide jogos muitas das vezes. Porque se o Botafogo faz o gol ali, poderia ser diferente. Infiltração do Savarino, recebe a bola, bate, a bola pega caprichosamente na trave. Além do Botafogo ter errado de forma crucial nos 2 gols, quando o Botafogo hoje teve essa oportunidade, não conseguiu ser letal, né? Não conseguiu marcar os seus gols que poderiam ter colocado o Botafogo de volta na partida. Mas a tentativa aí do Alexander Barbosa, o chute dele acabou saindo muito alto. Aqui tá invertido, mas não foi com a perna boa dele, não foi com a canhota, né? Foi com a perna direita e por isso o chute dele saiu isolado pro alto. Falta em cima do Matheus Pereira. Lance de cruzamento do Matheus Pereira, depois de uma boa jogada dele em cima do Cuiabana aí, sim, né, o David Ricardo conseguiu fazer o corte, ele que entrou no lugar do Caio Pantaleão, que acabou sentindo desconforto, tomara que não seja nada grave, porque é um zagueiro que vem sendo importante pro Botafogo. Esses cruzamentos do Cruzeiro, rasantes, rasteiros, entre a zaga e o goleiro, foram muito perigosos. Mais um aí agora do Matheus Pereira, quase encontrando o Christian. A diferença foi que dessa vez o David Ricardo, no caso, né, conseguiu se antecipar e fazer o corte. Mas é isso, cara. Um jogo hoje para se esquecer do Botafogo. Não conseguiu jogar bem. Muitos jogadores jogando mal, né? Jogando abaixo. O grande expoente aí foi o Arthur Cabral, que não conseguiu ter realmente uma atuação vistosa. Perdeu muitas jogadas para os jogadores do Cruzeiro. Mas é isso. Esse é o nosso vídeo de hoje. Abração do Frentista. Com nós. Fui.